Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Bate-Papo das 6, o seu programa de quarta-feira às 18 horas, que fala sobre a saúde do município e do mundo, né? Falando sobre as atualidades, informações de altíssima qualidade, o que tem de mais moderno em saúde e medicina para o Estado, para o Brasil, para Linhares e, né, tudo que tem de mais atualizado, vamos dizer assim. Hoje a gente tem o prazer de inaugurar agora, né, o Bate-Papo das 6 na nova temporada, a temporada 2021, com cenário novo, camisa nova, tudo nos mínimos detalhes aí, para entregar para vocês informação de qualidade, tudo checado com muito carinho, né? E você pode, meu nome é Dário Santucci, você pode nos assistir aí na 16.1, na TV aberta, na Rede Sim FM 106.1, no YouTube e no Facebook, né? E ontem aqui foi anunciado aí um investimento em Linhares de 740 milhões, né? Muito bacana esse investimento, Linhares está voando, está bombando, e hoje a gente vai fazer mais um anúncio aqui, né? O Linhares Medical Center será inaugurado dia 9 de abril, no próximo mês, né? Estamos aí muito próximo da abertura desse novo empreendimento de Linhares, o investimento aí de 100 milhões, no pré-projeto 400 empregos diretos, 180 funcionários nas obras, né, e uma previsão aí de 200 funcionários a partir de abril, né, inicialmente 200 funcionários. Então é mais emprego para Linhares, mais investimento, Linhares superaquecida e é só notícia boa, né? Tá aí o take e um hospital de última geração, o mais moderno aí do Espírito Santo, com certeza. É a população de Linhares recebendo o que tem de melhor de saúde e de medicina, né? E para a gente iniciar esse bate-papo, né, o tema que não é novo, mas temos muitas novidades e muitas nuances, né, é o coronavírus, o tema de hoje, né? Não dá para falar dessa talvez o maior problema de saúde que a sociedade moderna enfrentou, né, está enfrentando. E agora a gente tem uma esperança com essa novidade, que é a vacinação do coronavírus. E para isso, mantendo a tradição aí do programa, nós trouxemos um timaço aqui para compor a mesa, né? Do meu lado esquerdo, lá na ponta esquerda, o doutor Fernando Achê, que é infectologista da Unimed, né? E também coordenador da UTI do HGL, de Covid, né? Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, Dário, com todos vocês. Isso aí, para elucidar todas as dúvidas, né? Ao lado dele, a nossa querida, que é Ketoli, né? Ela é médica da unidade Sentinela, do HGL, também está de frente com o coronavírus, ajudando muito a população aí, vai nos ajudar com bastante informação sobre o coronavírus. Boa noite, obrigada. Isso aí. E do meu lado aqui, bem pertinho de mim, a Jaqueline Ramos, que é diretora de Vigilância Epidemiológica de Linhares. É ela que comanda as vacinas, não é isso? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite. Isso aí. E de antemão, eu queria agradecer, né,
como pessoa e como sociedade também. Vocês que são os grandes líderes aí do combate ao coronavírus, meu muito obrigado. Eu acredito que a população também agradece vocês pelo trabalho, pela dedicação, principalmente aí na questão do HGL, da Sentinela e na vacinação, que é um grande desafio para a gente, né? Bem, vamos lá. Eu queria abrir o programa, assim, falando um pouco de Covid, de uma maneira geral, Fernando. Como é que a gente está hoje, em março de 2021, qual que é o cenário do município e do Brasil também frente ao coronavírus? Pois é, acho que está todo mundo acompanhando aí nas notícias, né, do Brasil, que a gente está entrando num colapso, né, do sistema de saúde, principalmente no maior gargalo que existe, são as vagas de terapia intensiva, né, diretamente relacionadas a essa doença, né. Então, assim, a gente estava passando uma temporada bem branda, bem tranquila, até na semana passada, quando a quantidade de pacientes que a gente está recebendo lá na unidade tem aumentado muito, mas muito mesmo. Então, a gente está com uma média de internação de 1 a 2 pacientes por dia, desde a sexta-feira passada, ao ponto que ontem a gente esgotou a capacidade de terapia intensiva lá na nossa unidade, nas 2 UTIs. Hoje já deu uma amansada, a gente está com 2 vagas, né, na unidade de terapia intensiva, e a Kathleen pode falar melhor que eu, que a quantidade de consultas, né, na unidade Sentinela, segundo a enfermeira coordenadora me passou, aumentou assim brutalmente, é uma coisa impressionante, e a quantidade de testes positivos que está se fazendo diariamente também é um troço muito importante. E isso vai impactar diretamente, né, a necessidade de internação. Na nossa enfermaria hoje havia apenas uma vaga, tá, das 20, e consequentemente lá nos pacientes mais graves também a gente vai ter muito mais demanda, ao ponto de que daqui a pouco, né, a gente não vai ter mais como atender. Então, para você, né, que aglomerou aí no carnaval, né, vai ter que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco mães, pais, avós não vão ter mais onde internar, seja na rede pública, seja na rede privada, que a gente ainda tem poucas vagas. A questão do Sentinela, nós observamos um aumento significativo. Em janeiro ficava uma média de uns 170 atendimentos dia, né? Fevereiro, pós-carnaval, chegou a 270 atendimentos dias e aumentando a cada dia. Uhum. Porque aquele jovem que aglomerou lá atrás no carnaval, levou o vírus para casa, infectou papai, mamãe, vovô, que é o público que tende a se agravar mais, né? E que a gente hoje está vendo o resultado nas nossas UTIs. Uhum. E o interessante é que não é só o aumento de consultas, né? O aumento de casos positivos. Tem um outro detalhe que é importante. Às vezes a pessoa não sente nada, vai lá para matar a curiosidade e acaba pegando o vírus lá dentro porque teve contato com a maioria dos pacientes positivos. Sim. Isso também é importante ressaltar. Só procurar o atendimento se tiver com sintomas. Porque se ele não está com a doença, ele tem um grande risco de estar lá dentro e se contaminar no meio de outros pacientes positivos. Ficar exposto, né? Ficar exposto. Então eu acredito que assim, os 2 principais fatores, vocês acham que o anúncio das vacinas também ajudou para o pessoal relaxar nos cuidados? Ah, com certeza. Eu acho que assim, teve gente no final do ano passado que me perguntava assim: doutor, fala para mim, a vacina vai vir pro ano novo? Quer dizer, achava que a vacina ia vir com a champanhe na mão, estourando alguma coisa do tipo. Quer dizer, então todo mundo deu uma relaxada, achou que a vacina ia estar aí, que numa semana ia estar todo mundo vacinado. Quer dizer, a vacina demora 2 meses para fazer o efeito desse contar da primeira dose, né? A Jaqueline sabe melhor que eu essa parte aí. E assim, não deu tempo da gente vacinar praticamente ninguém. Acho que estão 3% da população, quer dizer, não tem imunidade de rebanho para ser feita nessa situação. Eu queria só complementar o que a Kathleen falou, porque assim, lá na minha unidade eu saio fazendo pesquisa, mas como é que o senhor se contaminou? Não, doutor, eu estava esse ano inteiro dentro da minha casa. Mas quem é que... O vírus não chegou voando pela janela da sua casa, né?
Então, quem é que levou? Ah, porque eu tenho um neto que tem um lava rápido e muito movimento ali no lava rápido. Ah, porque minha sobrinha que veio visitar a gente, ela teve em Guriri no carnaval, teve não sei aonde, no Pontal. Isso. Então, todo mundo tem um jovem que trouxe o Covid para ele. Deu de presente, né, para o vovô, para a vovó, um Covid de carnaval. E também nós temos uma outra parcela também da população que eu tenho visto, tem chegado gente muito mais jovem. Né? Tem gente de 39 anos, tem gente de 42, de 56. Mesmo sem fator de risco, não quer dizer que esse paciente não fica grave. Né? Ele morre menos que o cara que está mais comprometido na saúde. Né? Mas eles ficam muito graves. Não deixa de ficar grave. E a gente tem que observar as sequelas pós-Covid. Exatamente. Porque às vezes esse jovem ele não vai vir ao óbito, né, com a internação da UTI, mas vai ter sequelas importantes no pós-Covid. E hoje em dia é uma roleta russa. Você pode se contaminar e sair bem, né, ter apenas um resfriado simples, como você pode evoluir mal e daí 2, 3 meses evoluir para um quadro de TEP, de um IAM, né? Como é uma doença muito nova, a gente não sabe qual é o prognóstico depois. E a gente está observando muitos efeitos pós-Covid. E é nesse jovem que a gente tem que se preocupar. Porque, eu sou idoso, eu posso ir para a balada, vou ficar tranquilo. Tá, mas você arrisca contaminar quem você ama dentro dessa casa? Você arrisca deixar o seu filho órfão dentro de casa? Então, isso é uma questão que as pessoas têm que tomar consciência, mesmo tanto que a gente fala no dia a dia, pois né? É. Isso aí. Eu acho que a grande questão do coronavírus é a imprevisibilidade, né? Exatamente. A gente pode até falar assim, em jovens ela vai mais branda, mas você não sabe, né? Você não tem a certeza absoluta, porque a gente tem casos em jovens que não foram como a gente esperava, né? Tá certo. E Jaqueline, como é que nós estamos na vigilância epidemiológica, o processo de vacina? Então, antes de falar de vacina, eu estava aqui pensando, né, claro, ouvindo as partes aí, e você até chegou a comentar comigo, o mapa de gestão de risco. Como os colegas aqui falaram, o negócio não está bonito, o negócio está muito, muito feio. Mas então por que o nosso mapa de gestão de risco está no moderado, né? A gente tem que entender, a população tem que entender que essa classificação ela não depende só do município, ela tem parcela também do Estado. E o grande fator aí, a grande chave, é os leitos de UTI de todo o Estado, né? Então, Linhares hoje não tem vaga, ou tem pouquíssimas vagas. Mas como é um fator do Estado, em relação aí à quantidade de vagas, a gente acaba não chegando ao alto, né, ao risco alto, pela questão de ainda ter vagas no Estado. Mas a gente, em termos de município, se for contar em número de casos positivos, nós já estaríamos sim no risco alto, só não estamos porque o número de leitos disponível no estado acaba salvando o município para ele não ir para o risco alto. Né? Porque o pessoal acaba meio que relaxando quando fala, a gente não está no alto, a gente está no moderado. Mas não é essa a nossa realidade. Tá, em termos de número de casos positivos. O critério utilizado, né? Isso, um dos critérios utilizados. Mas, assim, pós-carnaval, a gente viu que a gente passou aí de 30, 40, 50 casos positivos dias para 100, 110. Então, é um número que realmente assusta e assusta muito. E o que eu acho gozado, né, que a gente vai esperar chegar no risco alto para tomar medida de prevenção. Isso aí. Né? A gente vê no Brasil isso, Araraquara, não sei quantas vagas, né? Não sei quantos pacientes esperando vaga no UTI. Aí faz lockdown. Esse lockdown vai ter efeito quando? 20, 30 dias depois de ter sido feito. Quer dizer, até lá, a gente vai lá na ponta ficar tomando pancada e passando muita dificuldade. Eu falo assim, né? Às vezes as pessoas falam, a gente está passando dificuldade lá, tal. Eu imagino. Não imagina, não. Ninguém pode conseguir imaginar o que a gente vive lá dentro. Só quem vive, só quem está lá dentro. E o ruim é que a responsabilidade a população transfere para a gente. Exato. Só que a responsabilidade é da população, é de cada um. A gente está tentando lutar com as armas que a gente tem, só que a gente está fazendo a nossa parte, está se desdobrando em 1, 2, 3... Mas você passa no meio da rua e está todo mundo, máscara baixada, todo mundo bebendo no barzinho. E aí?
a gente não vai ter por muito tempo força para lutar sozinho, né, Você Fernando? passa vendo né? no barzinho, não é só jovem, né? Não, é todo mundo, né, que tá assim, ali, todo festando e tal. Isso eu considero como uma desconsideração com o nosso trabalho, né? Quando você sai de lá do hospital esgotado e tal, não sei o que, você passa e vê as pessoas e fala, meu, olha só, o pessoal não está ligando a mínima pelo que a gente está fazendo. Está né? enxugando o gelo, né? Se a impressão de vocês é a mesma, não sei. Entendi. Sim. Então acho que a primeira mensagem que a gente tem que deixar para a população é para não abaixar a guarda, né? Exatamente. Continuar lavando a mão, né? Usar máscaras. Levantar ainda mais a guarda, né? Sim. Isso aí. Defesa total porque os números estão aumentando. Né? Essa Sim. mensagem eu acho que inicial. Né? Exatamente. Sabe o que eu gostaria de conversar? Que a gente conversava com a doutora Ketoli aqui, é da estrutura de acolhimento ao sistema Covid de município. Eu poderia chamar assim, o sistema Covid do município, ou o sistema de atenção ao Covid, vamos dizer isso. Sim, seria o local onde a gente consegue dar uma assistência inicial para esse paciente com sintomas, né, referentes à doença. Eu não falo mais nem sintomas gripais, porque muitos pacientes pode não desenvolver o sintoma da gripe, pode vir com outros sintomas iniciais, né? E lá o sentinela ele tenta trabalhar e pegar o paciente no início da doença, para que a gente tente fazer com que o paciente não se agrave, que não precise de uma terapia no centro de terapia intensiva. Então lá, quando o paciente chega, ele passa pela triagem. Então, tem um local onde vai ser aferido todos os sinais vitais. Se esse paciente estiver bem, ele vai aguardar a consulta, né, de acordo com a ordem de chegada. Se for identificado nesses sinais vitais algum tipo de alteração, esse paciente já vai entrar direto para o consultório médico ou para o setor de emergência lá do sentinela. Feito o acolhimento, né, feita a triagem, ele vai passar por uma consulta médica, onde a gente vai verificar início de sintomas, características, né, reavaliar fisicamente para ver se está tudo certo, e daí tomar as medidas iniciais. Muitos pacientes já chegam, né, a gente fala que tem aquela hipóxia silenciosa, eu não estou com falta de ar, eu não sinto nada, você vai para o exame físico, 93, 94 de saturação. Ah, mas eu estou só espirrando um pouquinho, nariz escorrendo. E quando você vai identificar, né, vai pedir exames laboratoriais, tomografia, que lá a gente consegue fazer todos esses exames. Graças a Deus, nós temos uma estrutura de rastreio muito boa. Eu não sei referente ao Brasil, mas ao Estado, provavelmente são poucos os locais que conseguem agilidade nos resultados de exame que a gente tem hoje no Sentinela. E isso, a partir daí, a gente vai identificar qual medicação, qual caminho, se for necessário fazer hospital dia, onde o paciente vai todos os dias lá fazer a medicação, ser reavaliado, se for o caso, repetir os exames. Então, ali é como se fosse a porta de entrada e um espaço que nós temos para evitar, né, na medida do possível, que o paciente se agrave e chegue a precisar de cuidados mais intensivos. Temos boas respostas, mas infelizmente a gente não consegue salvar todo mundo, né? A gente não consegue evitar com que o paciente agrave. Então, por isso que fica a dica, manter os cuidados. Então, eu vejo que no nosso sistema, né, que em termos de município, nós estamos bem à frente de muitos outros municípios. Agora que nós estamos começando a receber do Estado algo assim relacionado a começar a receber testes antígenos do Estado, coisa que o município já está fazendo por si próprio há muito tempo. Eu acho que essa foi a melhor coisa que o município foi investir em testagem. Né? Isso foi então, só agora é que o Estado, né, está começando a conversar com a gente em termos de vigilância da proposta de mandar para todos os municípios os testes antígenos para fazer esse rastreamento de forma mais precoce. Então, se a gente for avaliar entre as estratégias, né, Estado, município, nós estamos muito mais avançados em termos dos outros municípios. Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar com antígeno, a gente testou aqui um paciente, ele morava em Vitória, né, no início, e ele chegou lá e falou assim, não, eu testei hoje, eu testei positivo. Eu falei, como que você testou hoje, testou positivo? Não fizeram swab, não, o swab é 14, 15 dias para chegar. Não, eu fiz em Linhares, saiu na hora. Então, os médicos de Vitória não estavam, né, no mesmo tempo que o nosso município.
Mas é assim, é aquilo que eles falaram, enquanto a gente está correndo atrás, né, a gente está tentando por um lado, a gente não vê esse retorno da população, infelizmente. Entendi. A unidade Sentinela, ela é uma unidade só? Como que funciona? É uma unidade só. Ela é anexa ao HGL, né? Só que é um setor apenas para pacientes positivos e suspeitos. Né? Se eu estou achando, vamos supor, isso é muito comum, às vezes, até no meu consultório, eu acho que eu estou com Covid, mas não tem sintoma. Ele pode ir lá ou não? Como é que funciona isso? É uma pergunta até difícil, né? Sim, mas se ele não tem sintomas, não é válido procurar o atendimento. Porque Ele vai se expor, né? Porque ele vai se expor mais ao vírus. É claro que começou os sintomas, aí sim, vamos procurar atendimento. Agora, se eu não tenho sintomas, se eu vou num centro de referência para Covid, a chance de eu pegar o Covid ali e daí uma semana começar a manifestar os sintomas é alta. O que a gente pega muito? Ah, eu estou com dor de cabeça. Todo mundo tem dor de cabeça. Eu fico com dor de cabeça quase todos os dias. Aí vai lá, não, eu quero testar. Aí briga, a gente faz o teste. Negativo. Estou com dor de cabeça. Daí uma semana, mas a minha dor de cabeça não passou. Vai lá, né, briga, testa. Daí 2 semanas, vem realmente positivo. Ah, ele estava com Covid lá na primeira semana? Não, ele não estava com Covid na primeira semana. Mas de tanto ele se expor, ele acabou pegando no local. Isso eu não sei se Fernando já ouviu, acompanha, mas é nossa rotina lá no Sentinela. Acaba sobrecarregando o sistema, né? Que o teste não é barato, os exames têm um custo. Você acaba literalmente jogando o exame fora para matar a curiosidade da pessoa e a pessoa vai se expor, né, ao risco da doença. Que lembrando que a contaminação, alguns estudos falam da carga viral. Então, você imagina a carga viral presente naquele local, né? Então, a chance dele se contaminar é altíssima. E uma coisa que a Jaque estava falando, que eu queria complementar, lá a gente consegue fazer alguns exames, como o dedímero, que muitas vezes na rede particular a gente não consegue. A tomografia, com 1, 2 horas, está na mão o resultado. E isso, para a gente, tem nos ajudado muito a traçar a conduta. E é uma coisa que a gente não vê rotineiramente no Sistema Único de Saúde, infelizmente. Que esses marcadores, sim, são os marcadores que podem mudar o curso da doença, né? Terapêutica, né? A gente consegue identificar de uma forma muito precoce que esse paciente tem uma possibilidade de agravar e consegue intervir de uma forma precoce. E isso é uma arma que a gente lutou muito, né? Que a gente está desde o início, desde quando era lá no Shell, que a gente conseguiu conquistar e que, graças a Deus, tem permanecido e que a gente vai poder salvar muitas vidas aí com isso. Ótimo. Você quer complementar? Eu só queria falar uma coisinha em relação à testagem, né? Acho que a população tem que se conscientizar que o teste, a indicação do teste é colher do 3º até o 7º dia do início do sintoma. Se a pessoa não tem sintoma, vai colher por quê? E até porque a sensibilidade do exame não é 100%. Não existe exame para Covid que é 100%. Então, se a pessoa está assintomática, a sensibilidade cai muito mais. Então, assim, e é muito comum a pessoa testar negativo. Não estou com Covid. Aí vai lá ver o vovô, a vovó e tal. E não é bem por aí. Tem chance de falso negativo. Teste de antígeno, a sensibilidade é em torno de 60%, de 40% a 60%. Quer dizer, pode escapar até 40% desses pacientes podem ser falsos negativos. Então, não é só porque o teste está negativo que você não está com Covid. Pode ser que você tenha sintoma, né? E o teste dê negativo, mas continua se tratando como se fosse Covid. A clínica ainda é soberana, exatamente. Né? A clínica ainda é soberana. Então vamos, se tiver sintoma, sentinela, né? Isso. Que esse é o melhor caminho da porta de entrada, vamos dizer, para o SUS, para o sistema. Sim. E tem até paciente com convênio que está indo na sentinela, que está achando o atendimento da sentinela melhor que o do convênio. É uma rotina, tá, da gente lá. A gente vale chega a pena lá... ressaltar. O pessoal tem elogiado muito. Eu queria até parabenizar todo mundo que está trabalhando lá.
a equipe da doutora Kathleen, porque tem feito um excelente trabalho. O pessoal tem convênio, vai para o particular, consulta, o médico, né, solicita o exame e aonde que é mais rápido? E ele vai fazer lá, no HGL. Ele vai para o SUS. Ou o paciente manda mensagem no telefone, eu fui lá, mas eu tô assim, assado, não me pediram nada, eu tô passando mal, assim, não, vai lá que a gente dá uma olhada. Então a gente acaba sendo mesmo a referência do Covid aqui. Meus parabéns de novo, minha família foi acometida, muito obrigado. Ó, terminamos o primeiro bloco da nova temporada 2021, né? No segundo bloco a gente vai falar sobre a cereja do bolo ali, que é a vacina, e também algumas nuances do coronavírus, do Covid em Linhares e no Brasil. Sejam bem-vindos ao segundo bloco da nova temporada do Bate-Papo das 6. Muita informação bacana, fidedigna, com profissionais de saúde, um timaço que nós trouxemos aqui do coronavírus para abrilhantar o início da nossa nova temporada. Então a gente está com o Dr. Fernando Achê, que é coordenador da UTI Covid do HGL, né? A nossa querida Kathleen, que é da Unidade Sentinela, coordena a Unidade Sentinela, né? E a doutora Jaqueline Ramos, que é diretora da Vigilância Epidemiológica, que é quem vai agora, daqui a pouco, falar muito sobre vacina para a gente, né? Bem, no último bloco, nós falamos sobre a preocupação do aumento do número de casos e também dos reflexos, vamos dizer assim, da vacinação, né, da população que abaixou a guarda e parou de usar as medidas de proteção. E agora eu queria falar sobre a estrutura da UTI do HGL para a Covid. Ela é completa, a gente consegue atender de uma maneira com alta qualidade, tudo que tem ali é um suporte adequado? Acho assim que esse ano todo, né, Dário, a gente tem hoje lá 16 leitos de UTI, né, uma unidade com 10, outra com 6, e que essa curva de aprendizado desse ano todo que a gente teve, né, meio que na marra, mas nós aprendemos bastante a lidar com essa doença, né? Então hoje nós temos um know-how bem diferente do que tinha anteriormente. Tem vários profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, que eu queria aproveitar o espaço aqui para parabenizar todo mundo que está se empenhando enormemente nessa luta aí, o pessoal da higienização, o pessoal da radiologia, todo mundo, né? Então, acho que a gente tem dado as mãos e tem feito um trabalho excelente. É notável que nem sempre a gente trabalhar da melhor forma, otimizado, a gente consegue bons resultados. Nem sempre, mas a gente tem feito cada coisa lá que, se for ver, até Deus duvida. A nossa taxa de mortalidade está muito abaixo daquilo que se esperava, daquilo que existe de número, né, nacional, e estamos se equiparando aí o que tem de número do ponto de vista internacional. Então, assim, eu acho que o nosso trabalho está sendo muito bem feito. Eu tenho me esforçado ao máximo, dioturnamente, para poder oferecer aos pacientes, né, o melhor atendimento e também dar um suporte, né, um feedback aí para os plantonistas médicos que estão lá na linha de frente. Eu também dou plantão, também sinto, né, na pele a dificuldade que é essa lida aí no dia a dia. Isso é uma coisa interessante, pelo menos a minha percepção, assim. No início a gente tinha muito medo do que era novo. A experiência ajudou demais, né? Demais. Como a gente via todo mundo assim tenso, com medo, agora não, agora já não é a palavra comum, não dá para ser, mas as pessoas estão mais preparadas, vamos dizer. Sim, agora a gente já conhece seguras, alguma coisa, né? Com certeza. Muitas vezes a gente consegue diagnosticar até olhando para a pessoa, né, que é Covid. A gente até brinca, né? A gente olha para o paciente, esse rostinho de Covid. E a pergunta de anamnese mudou. Agora, Covid está em toda a anamnese. Você teve Covid? Tá. Tem possibilidade, né? Então mudou a rotina médica do sistema de saúde. Né? E alguns sintomas são Covid até se provar o contrário. Né? Isso aí. Isso aí. Mesmo se o exame vier negativo, é positivo. Isso, é a falha do exame. Exame. A falha do exame. Então existe essa possibilidade.
Vamos lá, vamos falar um pouco sobre vacina e alguns questionamentos, né? E está a nossa querida aqui responsável no município para falar sobre isso, sobre vacina, né? Bem, como é que está a vacinação? Quem foi vacinado primeiro? Né? Essa é a primeira pergunta. Qual a situação vacinal atual de Linhares? Então, a gente fala de um plano, né? Plano municipal, porém o nosso plano ele é baseado no estadual e no nacional, é claro, né? Então, eles priorizaram primeiro a rede pública, os profissionais de saúde, da rede hospitalar, e é uma escala, né? Então, assim que finalizou a rede pública, a rede hospitalar, começa a atenção primária, a atenção básica, as especialidades, mas a pergunta é, e a população, né, em geral? Então, hoje, em termos de população, a gente está abrangendo aí as faixas etárias, né? Então, já foi a população de 90 e mais, que agora já vai começar a receber a segunda dose, a partir ainda de sexta-feira em diante, né? Que a vacina chega agora para a segunda etapa desse público. 85 e mais, né? Também já foram priorizados. Tem alguns grupos ainda, alguns idosos que estão aí falhados, de 85 e mais, mas devido à programação de cada unidade de saúde, porque é um frasco multidoses, então a gente não vai falar assim, o idoso vai chegar na unidade agora e vai receber a vacina. Não é a realidade, porque o frasco ele é multidoses, então precisa ter uma organização para não se perder dose de vacina. Acho que isso hoje seria um crime, jogar dose de vacina fora. Então, o que a gente pede para o acompanhante, para o familiar do idoso, é que procure a unidade de saúde para estar se informando, para estar se orientando. Que dia que eu posso trazer o idoso? Hoje a gente já está trabalhando com agendamento, então a própria equipe já está entrando em contato com o idoso. Você já está no momento, pode procurar a unidade que hoje, ou tal dia, ou amanhã, você vai ser vacinado. Mas, cronogramas, quando? Não temos. Infelizmente. Não tem uma previsão fechada, né? Não. A vacina está sendo disponibilizada de acordo com o que ela está sendo produzida. Então, produzir uma quantidade... Por exemplo, agora a gente tem 1.600 idosos, a gente recebeu 730 vacinas na faixa etária de 80 a 84 anos. Então, uma porcentagem aí de 50%. Aí vem a questão, eu levei o meu pai de 80, de 81 e não vacinou. Não, infelizmente, não tem como vacinar 100% de um grupo de uma vacina que só veio 50%. Né? Então, chegou 50% sexta passada, agora vai chegar mais 30% nessa semana para esse grupo. Então, de acordo com o que vai disponibilizando, é que a gente vai, né, distribuindo aí para a população. De uma maneira muito prática, assim, estou lá num bairro, vamos supor, Interlagos, e aí eu tenho dessa faixa etária, um avô, 80 a 84 anos. Como que ele faz para ele ficar antenado, vamos dizer assim, de uma maneira muito simples, para não perder a vacina ou então para ele agendar? Algum familiar vai? Como que é o melhor fluxo, vamos dizer? Como que funciona hoje? Hoje nós temos a estratégia de saúde da família. Então, previamente, nós, vigilância, a gente já solicita uma lista dos pacientes que são cadastrados nas áreas. Então, a gente já tem esse quantitativo. Nem sempre esse quantitativo ele é o real. Então, a gente tem essa margem a mais, porque hoje nós podemos ter áreas descobertas onde esses idosos não estão cadastrados. O idoso chegou ontem da Bahia, está morando hoje em Linhares. Ele não vai estar cadastrado. Então, tem essa margem. Então, a gente já tem previamente esse quantitativo. O agente de saúde que está na casa do paciente, ele já conhece os idosos da área, então eles já fazem esse contato, né? A gente já tem como fazer esse levantamento e esse contato prévio. Mas assim, meu pai tem 80 anos, meu avô tem 80 anos. Eu vou na unidade de saúde, vou levar meu avô? Não, o ideal é que você deixe ele quietinho, vai você na unidade de saúde e se informe. Qual o dia que eu posso trazer? Ele não está cadastrado, ele não está numa lista. Então, ele vai ser inserido nessa lista. Mas se ele é idoso, se ele tem essa faixa etária, ele vai receber a vacina. Esperar ser recrutado pelo agente de saúde ou... né? Ou a família procura essa informação na unidade de saúde. Excelente. Joia. E aí, a gente sempre critica muito o SUS, né? A gente tem que elogiar quando as coisas funcionam também. A estrutura que a gente está vendo aqui é muito interessante, é bacana. Um outro elogio que eu tenho para o SUS é sobre a capacidade de vacinar. Sim. Né? O Programa Nacional de Imunização é excelente. Exatamente.
a Anvisa liberou no domingo, se não me engano. Quarta-feira eu estava com a vacina no braço. Então, uma questão muito célere, né? Eu achei. Eu sou profissional de saúde, por isso que eu tive essa questão, né? Eu trabalho em UTI. Beleza, então vamos lá, vamos fazer algumas perguntas relacionadas. Isso aqui foi a população que foi nos fazendo as indagações. Quais as vacinas serão aplicadas em Linhares? Por enquanto, nós estamos trabalhando com os 2 laboratórios, né, da Fiocruz e do Butantan, que é a AstraZeneca, né, e a Coronavac. E elas são vacinas diferentes, de laboratórios diferentes, mas todas as 2 são de igual funcionalidade, no caso, todas as 2 são muito boas, né, já que foram aprovadas. E a gente está vendo aí que em outros países onde elas já foram aplicadas, a gente está vendo que a taxa de internamento de pacientes graves estão caindo e é o que a gente espera também em termos de Brasil, é claro. E assim, a única diferença entre as duas que a gente pode ver aí é a questão do tempo, do aprazamento. Uma, ela vai ser realizada a segunda dose em torno de 28 a 30 dias e a outra, o tempo é de 3 meses. 3 meses. Excelente. Vamos lá, eu tenho um paciente que está com coronavírus. Ele pode vacinar? Não tem indicação. Tem que esperar pelo menos 30 dias do início dos sintomas para poder vacinar. Para vacinar. É. Idoso, alguma restrição referente ao idoso? Nenhuma. Muito pelo contrário. Né? Ele que tem que vacinar. Indicativo. Estou aqui só elencando aqui. Gestantes, lactentes, puérperas, ou seja, acabou de ganhar o bebê, pode vacinar. Quem está amamentando pode vacinar. E quem está grávida pode vacinar? A princípio não tem nenhum estudo, né, com vacina para esse público, né, para as gestantes. Então, assim, fica muito a cargo do acordo que tem entre o médico assistente e a paciente. Então, eles têm que assumir, a paciente tem que assumir esse risco, se por acaso for uma pessoa que está diretamente em contato com o sistema de saúde e tal, e aí a gente tem que pesar o risco-benefício. Isso aí. Não temos essa resposta científica. Não né? tem. Não. Infelizmente. Exatamente. Mesma coisa criança, pessoal, né? né? Menor de 18 anos. Isso aí. A vacina vai ser uma outra pergunta também, recomendada para criança e adolescente, vai ser? Como é que funciona? Quem sabe um dia. Por enquanto, Ainda não tem não. estudo nessa população. Eu acho que tem uma vacina que está chegando que tem para a população acima de 16 anos. Só que eu não me recordo qual a vacina. Fora, né, em outros países, eles já estão utilizando essa vacina de 16 acima. Entendi. Mas o foco ainda Ainda não, no Brasil ainda não 18 chegou. acima só. Outra pergunta muito interessante. Faço uso de medicações controladas. Há alguma contraindicação da gente fazer a vacina? Não, nenhuma. Nenhuma, né? Vamos lá, mais um. Aquele bate-bola para a gente ver. Isso aí. Eu tenho sintomas, não tenho diagnóstico. Posso vacinar? Acho que também é o racional. Esperar. Esperar. Joia. Até porque, se ele está sintomático, ele toma vacina. Aí, como que ele vai saber depois se é um sintoma relacionado à vacina ou se já é do Covid ou de qualquer outro tipo de resfriado, alguma coisa assim? A vacina é aplicada aonde? Outra questão. É no braço, né? Braço ou bumbum? Essa foi uma pergunta aqui braço mesmo. Não, é no braço mesmo. Isso aí. Ok. Mais um bate-volta, ó. Quanto tempo após a vacina eu vou estar imunizado? Pois é. Eu estava lendo e até lendo alguma coisa sobre vacina. A vacina começa a fazer efeito no organismo com 12 dias depois da primeira dose. Só que o efeito full mesmo, de 100%, né, de imunogenicidade, você só vai atingir com 2 a 4 semanas depois da segunda dose. O pico, né? Então, se considerar que você tomou uma dose, você tem que tomar a segunda depois de um mês, quer dizer, você vai estar imunizado com 1 mês e meio a 2 meses da primeira dose. Então, isso tudo demora, né? Então, a gente que tomou vacina, a primeira dose em dia 20 de janeiro, está considerado imunizado agora, né? Imagina toda a população, né, para a gente fazer uma imunidade de rebanho, quando que essas pessoas vão estar imunizadas? Porque estar vacinado não é estar imunizado, essa é a diferença, né? E tem um outro detalhe, né? Aqui ainda é uma incógnita. Será que essa vacina vai imunizar para as novas cepas? Isso é difícil também de saber. Então, por isso, continua máscara, álcool em gel e todo o procedimento, porque só o tempo vai poder responder isso para a gente. Ó, vou engatar a última pergunta para a gente ir para o último bloco.
eu vacinei, todo mundo que vacina precisa dosar anticorpo no sangue? Não, de tem maneira essa nenhuma. Né? E até Nem fazer tem uma indicação. até fazer uma menção, e também não tem necessidade nenhuma de fazer sorologia pós-cura. Tá? Não tem critério nenhum, porque não vai mudar a conduta. A pessoa vai continuar tendo que se proteger, tendo que tomar as medidas de precaução. Então, se tiver IgG ou não depois de ter tido Covid, não tem diferença nenhuma no que a pessoa vai ter que fazer depois. Então, só vai gastar os recursos e não vai trazer Exatamente. informação. Isso né? aí. Isso aí. Então, chegamos ao final do segundo bloco dessa nova temporada, com um timaço aqui do coronavírus de Linhares, né? E vamos caminhando para o último bloco para falar um pouco mais de coronavírus. Olá, retornamos ao terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, nessa nova temporada, com um novo cenário, um timaço aqui do coronavírus, né? O pessoal da linha de frente que cuida, os grandes líderes aí do coronavírus em Linhares. Lá na ponta esquerda, o doutor Fernando Axê, que é coordenador da UTI do Covid, de Linhares, do HGL. Do lado dele, a doutora Kétoli, que é coordenadora da unidade Sentinela, né? E a doutora Jaqueline Ramos, que é diretora da Vigilância Epidemiológica, né? E nós falávamos sobre vacinas no bloco anterior. E eu acabei de ver aqui uma notícia que foi dispensada, vamos dizer, foi lançada agora às 16 horas, que o governo federal comprou todas as vacinas disponíveis aí da Pfizer e da Janssen, né, da BioNTech, né? Então, uma notícia boa aqui pra gente nesse finalzinho do bloco. Bem, vamos lá, vamos terminar aquele bate-bola que eu acho que deu muita informação e é interessante. Uma pergunta que, devido a essa época que a gente tem de redes sociais, tem muita fake news, né? Então, uma pergunta: o vacinador, ele deve utilizar luvas de procedimento na aplicação das vacinas? Isso é obrigatório? Como é que funciona? Não. Não, vacina é um procedimento que não precisa usar luvas. Por quê? O procedimento técnico, ele diz que o vacinador ele deve higienizar as mãos antes e depois de cada paciente, de cada procedimento. Aplicação. Isso, então não tem essa indicação. Então aquele todo alarte foi totalmente desnecessário, vamos dizer. porque também não tem contato com sangue ou fluidos, né? Então, Sim. por conta disso, não tem necessidade de... Ótimo. usar luz. É isso aí. Posso tomar vacina e doar sangue? É meio difícil isso aí também. Nós não temos essa resposta assim, mas não, né? A princípio aquilo melhor que é não. dúvida, não, né? Excelente. A vacina e seus efeitos colaterais, a gente tem algum registro já, alguma coisa nesse sentido? Que bom tocar nesse assunto, né? A gente vê aí fake news. Tomou vacina e morreu, tomou vacina, virou jacaré, né? Brincando aí. Mas hoje a gente já está com uma margem aí de... A gente já vai para 8 mil doses de vacinas aplicadas e até o momento eu não vou dizer que a gente não teve nenhum paciente. A gente até conversou aqui com a Kétoli, a gente está encaminhando esses pacientes, né, que desenvolveram algum sintoma pós-vacinal, e o que a gente viu foi bem pouco, foi aquilo que a gente chama de sintomas esperados, né? Algumas pessoas que desenvolveram dor de cabeça leve ou sensação de que vai ficar doente. Eu falei assim, parece que eu vou ficar doente. Mas a gente não viu nada de grave, graças a Deus. Em áreas Mas é dor local, né? Isso, que dor tem. local. Alguns pacientes que eu peguei lá no Sentinela, que eu atendi, né, após a vacina, são as reações vacinais que a gente tem, como toma uma vacina de gripe, por exemplo. A minha avó falava que era febre interna, né? Aquela sensação febril, um mal-estar momentâneo, né? As pessoas têm medo ainda de tomar a vacina, então entra um pouquinho em pânico, tem toda a parte psicológica envolvida. Mas o que a gente observa é, boa parte dos pacientes ou não sentem nada, ou tem esse calor local, ou até que tem aquela sensação febril, um pouquinho de dor no corpo, um pouco de dor de cabeça, mas que passa em 24, 48 horas no máximo. Entender, né, gente, que, né, doutor Fernando, é claro, ele pode falar ali, que a vacina é uma forma de estimular o organismo a produzir anticorpos. Então, de certa forma, é o sistema imunológico trabalhando. Então, ele pode manifestar alguns sintomas. É o que a gente chama de eventos esperados.
variar de cada pessoa. Vale lembrar, né, que a vacina que a gente tem utilizado mais, que é a vacina do Butantan, né, do Sinovac, ela é feita com vírus mortos, né? Então, assim, não tem risco nenhum dessa vacina fazer doença. Pode fazer uma reação inflamatória, sistêmica e tal, leve. Eu não vi nenhuma reação colateral grave, moderada, grave, assim, relacionada à utilização da vacina, não. E meu testemunho, pessoal, não doeu nada em mim. Eu tomei 2 vacinas, não sei se a mão da Kelly lá do Hospital Rio Doce é muito boa, mas eu não senti absolutamente nada. Eu estava trabalhando, voltei para a UTI, nada. Eu confesso que eu tive essa febre interna da vovó. Tive. Uma sensação, assim, com o corpo um pouquinho dolorido, mas 24 horas depois eu estava bem. Tá? Nada demais. Eu tomei a mesma que a Ketoli, né, que foi a AstraZeneca. Eu tive, assim, uma leve sensação daquilo que eu falei. Parece que eu vou ficar doente, né? Uma sensibilidade, assim, né, como se fosse ter uma febre ou algum desconforto, mas não tive nada. Só a sensação mesmo, uma sensibilidade aumentada, mais nada. Isso aí. E eu sou médico, estudo essas coisas e tomei vacina. É a Butantan que eu tomei. Tá? Recomendo. Recomendo, exatamente. Algumas pessoas no hospital falam, Dário, mas você vai tomar vacina? Claro que vou, com certeza. Lógico. É isso aí. Vamos lá, então já conversamos sobre isso. Uma pergunta também, por que a vacina foi desenvolvida de forma tão rápida? Né? Então acho que isso aí também a gente já sabe por conta da necessidade dos protocolos. Né? A necessidade faz a hora, né? Exatamente. Então não é uma vacina que a gente poderia esperar 10 anos para desenvolvê-la. Não tem como a gente pensar nisso. Assim, uma outra coisa interessante. Eu tomei uma vacina de um laboratório. Eu posso tomar do outro? Não. Então, é a mesma coisa daquela resposta, né? Nenhum estudo fez esse tipo de utilização, né? De 2 vacinas diferentes. Então, não se tem a resposta a saber da imunogenicidade desse procedimento, né? Então... Não tem estudo, né? Melhor não, né? Melhor fazer as coisas direitinho, como manda o figurino, né? Tomou Butantan, 28 a 30 dias, repete. Butantan de novo. Isso. Tomou a AstraZeneca. 3 meses. 3 meses a segunda dose. Isso aí. Perfeito. Acho que a gente sanou todas as dúvidas da população aqui do celular e etc, né? Então, eu acho que a gente chega ao final do nosso programa. Eu aprendi muita coisa, estava muito empolgado com o retorno aí dessa nova temporada. 2021 promete muita novidade, Linhares aquecidíssima, bombando de investimentos e etc. Né? E queria agradecer aí, Dr. Fernando Achê, que é coordenador da UTI de Coronariana, né? Coronariana, desculpa, do Covid, do HGL. Muito obrigado, palavras finais. Gostaria muito de agradecer a oportunidade da gente estar aqui e faço mais uma vez, a gente já pediu tanto, né? Mas faço mais uma vez um apelo para a população. Pessoal, vamos se cuidar, tá? Vamos tomar conta, porque utilizar a máscara não significa, a gente é egoísta ao ponto de pensar que utilizar a máscara você está protegendo só você. Mas utilizar a máscara você está protegendo as pessoas que você gosta também, né? Então, em respeito a isso, ao amor ao próximo, que eu acho que a gente tem que ainda caprichar mais nessa medida aí. Faltou uma aqui. Quanto tempo vai durar a vacina? Você acha que vai ser anual? Qual que é a sua previsão? Também sem... Não tem, né, essa resposta. É o tempo que vai dizer. Acho que os estudos de fase 3 ainda estão em andamento e muito provavelmente, pelo menos as vacinas que são de RNA mensageiro, o pessoal já está preparando uma terceira dose, talvez, que englobe essas cepas mutantes aí e tal. As nossas vacinas que a gente tem de vírus morto ou a recombinante, né, que é a AstraZeneca, ainda a gente não tem muito dados palpáveis em relação a isso. Você vai precisar fazer um reforço, ou se anualmente isso vai acontecer e possivelmente possa entrar no calendário vacinal conjugada com a vacina da gripe, mais para frente, uns anos daqui para frente, a gente não sabe, são expectativas. Precisamos de tempo, né? Nós não sabemos nem mesmo quanto tempo essa imunidade ela vai durar no organismo. Então depende realmente do tempo, é o fator chave, o tempo. Acho que a resposta que a gente tem é precisa vacinar, depois a gente vai ver. Depois a gente vê lá na frente. Isso aí. Queria agradecer também a doutora Ketoli, que é médica e coordenadora da Unidade Sentinela,
muito obrigado pela presença, elucidou muita coisa, principalmente para mim, da questão do acesso aí ao sistema, né, SUS de Covid. Obrigada pela oportunidade de estar falando um pouquinho também do trabalho que a gente tenta desenvolver lá na unidade, né, para prestar da melhor forma possível a assistência adequada a toda a população. E o pedido é: mantenha todos os cuidados. A gente está fazendo tudo o que a gente pode, mas sem a população o esforço vai ser em vão. Isso aí. Gostaria de agradecer também a Jaqueline Ramos, que é diretora da Vigilância Epidemiológica, ela que está organizando tudo isso aí, fazendo o planejamento das vacinas, e fazer aqui um pedido: fique em cima dos governos aí para conseguir a vacina para a gente, tá bom? A gente está fazendo a nossa parte, né? Então a gente pede, solicita, falta, a gente corre atrás, né? Mas assim, só para deixar como apelo também, a gente estava até comentando que só vai sentir mesmo a realidade da doença é aquele familiar, igual a gente estava falando, que está lá na porta da UTI, aguardando um retorno, né? Uma palavra de conforto, à espera da melhora do seu ente querido, e muitas vezes essa resposta ela não vem. Então, para quem acha que está tudo bem ou que acabou, realmente não acabou, e quem ainda não passou por isso, ele tem exatamente que se cuidar para não passar por isso. Porque quem se aglomerou no carnaval, 90% foram os jovens, mas quem vai pagar o preço é aquele que está em casa, é o idoso, é aquele que tem uma comorbidade, infelizmente. É isso aí. Chegamos ao final aí de mais um Bate-Papo das 6, a nova temporada 2021, né? Um cenário novo, tudo novo, muito carinho para vocês. Gostaria aqui de novo de reforçar, agradecer a todos os profissionais de saúde, do Hospital da Unimed, né? Do Hospital Rio Doce, lá o doutor Sandro, que toma conta da unidade de lá, a doutora Janise, que toma conta da unidade da Unimed. Aí agradecer você que toma aqui conta do HGL, né? Todos os profissionais envolvidos aí no cuidado ao coronavírus. Eu sou profissional de saúde também, sei o quanto que é difícil trabalhar de máscara o tempo todo, touca, o estresse, tudo isso, então realmente é muito bacana, meu muito obrigado, eu acredito que a população toda abraça vocês e meus parabéns. E é isso aí, até o próximo programa. Bate-Papo das 6. Oferecimento: Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.